Olá, tudo bem? Espero que sim. O que você sabe sobre médiuns e mediunidades? Porque hoje falaremos a respeito. Esse é o canal Viver Espírita, por Elizabeth. Hoje eu venho te apresentar essa obra, Médiuns e Mediunidades, de Cairbar Schutel. Cairbar Schutel foi um divulgador espírita, político, farmacêutico e filantropo brasileiro. E é conhecido entre os espíritas como o bandeirante do espiritismo e nos deixou muitas obras. E essa é uma delas. Essa obra é o resumo do livro dos médiuns e tem como objetivo orientar a todos aqueles que de boa vontade procuram a verdade para iniciá-los no grande templo do espírito erigido por Allan Kardec. E hoje eu trago para você uma pequena prévia do muito que contém este pequeno livro. Vamos lá? Fala sobre a sabedoria na antiguidade, mistérios sagrados, a era cristã, a nova era. Só depois da vinda de Jesus Cristo é que a doutrina secreta foi anunciada abertamente aos homens. E lhes foi mostrado o dever de estudar e trabalhar pelo seu próprio aperfeiçoamento espiritual. Fala sobre médium. Da mesma forma que a física, a química, a botânica, a astronomia têm os seus aparelhos apropriados segundo a necessidade de seus estudos, o espiritismo tem um aparelho, um instrumento, o médium. Sobre as leis naturais, o livre-arbítrio, os novos descobrimentos. Tudo o que existe no universo é natural. As leis de Deus são eternas e irrevogáveis. E o livre-arbítrio nos foi concedido para a realização da evolução espiritual. Fala sobre médiuns, mediunidades. A prática da mediunidade exige muita seriedade, muita boa vontade, perseverança e, ao mesmo tempo, muita perspicácia. Há tanta variedade de médiuns como de mediunidades, à vista que não é pequena a variedade de corpos e de aptidões. Depende de cada um estudar essas aptidões em si mesmo. Sobre a aclaração das mediunidades, segundo o apóstolo Paulo, diversidade de médiuns. Diz o apóstolo Paulo em sua carta doutrinária: uns têm a palavra da sabedoria, outros da fé, outros promovem a operação de maravilhas, outros têm os dons de curar, outros a variedade de línguas, outros a interpretação das línguas e outros o dom de discernir os espíritos. Sobre primeiras experiências, o ABC do Espiritismo experimental, sessões de mesinha. As mesas girantes foram o ponto de partida da doutrina espírita. Sobre considerações doutrinárias, a condenação do clero. Métodos dos trabalhos, sobre a prece, sobre a inovação. Também fala sobre a doutrina do anjo da guarda, o guia espiritual, os espíritos familiares. Está claro que o anjo da guarda é um espírito e que esse espírito deve forçosamente ser mais adiantado que seu protegido. Sobre diversidade de dons, as diversas mediunidades. As formas mais comuns de mediunidade intelectual ou espiritual são a falante e a escrevente. Tanto os médios de uma quanto de outra podem ser mecânicos, semimecânicos, intuitivos, inspirados, auditivos, de pressentimentos e proféticos. Fala sobre médiuns falantes ou psicofônicos, médiuns escreventes ou psicógrafos. Sobre considerações sobre a oração, sobre a crença, a necessidade de experimentação. Também fala sobre os médiuns escreventes,
mecânico, intuitivo, polígrafo, iletrado e poliglota. O médium iletrado escreve como médium, mas não sabe ler nem escrever. E o médium poliglota é o que tem a faculdade de escrever ou de falar em idiomas que ignora, e são raríssimos. Fala sobre os perigos da mediunidade, fé e assistência espiritual, a prática da virtude, né? Sobre mediunidade intuitiva escrevente, sobre médiuns auditivos, pneumatofonia, médiuns videntes. Os médiuns auditivos ouvem os espíritos e podem entrar em conversação com eles. Sobre manifestações físicas, sobre médiuns de efeitos físicos, médiuns curadores. Os médiuns curadores são indivíduos que têm a capacidade de curar pelo simples contato, pelo olhar ou por um gesto, sem o uso de nenhum tipo de medicação. Sobre manifestações dos espíritos através dos séculos, os ensinos dos espíritos. Desde que o mundo existe, os espíritos nunca deixaram de patentear aos homens a sua imortalidade. O espiritismo é a ciência vasta, imensa, luminosa, que destrona o sobrenatural. Ele nos revela a existência do mundo espiritual e, com o auxílio da mediunidade, liga o mundo dos vivos ao mundo dos mortos e, assim, dá uma ampla significação da vida. Estude médiuns e mediunidades. Muito conhecimento aqui. Agradeço a sua boa vontade. E se você gostou desse conteúdo, dá um joinha para mim e inscreva-se no meu canal. Ative o sininho para receber as notificações quando eu estiver aqui. E continue comigo nessa jornada incrível sobre essa vasta e maravilhosa literatura espírita. Que a paz de Jesus esteja com você. Abraços fraternos.